E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Gabriel de História. Nós iremos ver o primeiro capítulo do nosso livro de História, capítulo 1, Uma República em Construção. Esse capítulo vai abordar a primeira república que a gente teve, que a gente chama de República da Espada, onde os militares assumem o poder e destronam Dom Pedro II, acabando com a monarquia e iniciando uma república. Inicialmente, como se divide a estrutura do período republicano brasileiro? A República Velha. A República Velha é que vai de 1889 a 1930. Ela é dividida em República da Espada, que vai de 1889 a 1894, marcado pelo governo de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. E a República Oligárquica, onde os civis assumem, que é de 1894 a 1930, onde a gente tem a predominância da monarquia paulista, a burguesia paulista e mineira. Logo, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele vai ser o primeiro presidente do Brasil. Ele vai proclamar a República no dia 15 de novembro de 1889, vai tomar toda a frente do processo revolucionário que destronou a família real, acabando com a monarquia brasileira, iniciando a República. Deodoro da Fonseca já era um senhor de idade quando proclamou a República. Estava cansado, tinha dispneia, tinha uma série de doenças. Logo, ele vai vencer a primeira eleição para presidente do Brasil, onde ele vai disputar com Prudente de Moraes, que a gente vai ver. Uma das principais ações dele, primeiro, vai ser transformar as antigas províncias que tinha em estado, onde ele vai nomear os interventores, espécie de governadores desses estados. Segunda coisa, vai tornar o estado laico, vai separar o estado da igreja. Diferente que era na monarquia, onde o estado ele tinha uma religião que era a religião católica. Depois vai retirar os cemitérios do controle da igreja, onde eles vão ser secularizados. O Estado vai tomar de conta. Vai dar voto universal aos homens, desde que saibam ler. Vai criar uma bandeira republicana para o Brasil e vai convocar uma Assembleia Constituinte em 15 de novembro de 1890, no sentido de elaborar uma Constituição para o Brasil, uma Carta Magna. Logo percebendo a grande presença de imigrantes estrangeiros, italianos, alemães, suíços, ele vai naturalizar esses estrangeiros, vai torná-los brasileiros, vai banir a família real e vai fazer o Código Criminal de 1890, tipificando os crimes. A família real vai ser proibida de pisar no solo brasileiro. Aqui é o exemplo dessa primeira bandeira republicana, repare, verde e amarelo, para representar a família austríaca e portuguesa, e as estrelinhas para representar cada estado. É uma bandeira antiga, mas tem muito parecido com a nossa bandeira atual. Aqui é quando Deodoro da Fonseca ganha eleição e assume, onde ele jura a Constituição, ele presidente, ele era um militar. E o primeiro governo. A primeira coisa que Deodoro da Fonseca faz é elaborar uma Constituição. Vai ser a nossa segunda Constituição. A primeira é da época da monarquia, de 1824, a segunda é de 1891. Essa Constituição ela vai marcar uma forma de governo, uma República Federativa dos Estados Unidos do Brasil, onde o sistema de governo era o presidencialismo. Nós elegíamos um presidente e ele governava. Logo, os estados tinham ampla autonomia econômica, administrativa e política. Poderiam eles elaborar suas próprias leis. Os poderes eram divididos em três: executivo, legislativo e judiciário, igual Voltaire falou no Espírito das Leis. A primeira eleição foi indireta. O que isso quer dizer? O povo não votou. Quem votou só foram os membros da Assembleia Constituinte. O voto era para os homens, só os homens votavam, mulher não votava nessa época, desde que eles fossem alfabetizados e não fossem da igreja ou militar. Venceu Deodoro por 129 votos contra 79 de Prudente de Moraes. Aqui estão a charge da época, uma alegoria, cada um colocava seu voto num recipiente, onde Deodoro vence. Porém, Deodoro não conseguiu eleger o vice-presidente dele. Quem elegeu vai ser Prudente de Moraes. Naquela época, você votava para presidente e também votava para vice. Quem vai ganhar a vice-presidência vai ser Floriano Peixoto, um candidato que era apoiado por Prudente de Moraes e não era apoiado por Deodoro. Logo, Deodoro não sabia governar, era um militar, ele vai tentar escolher pessoas para tentar ajudar ele nesse processo. Como ministro da Fazenda, ele vai escolher Rui Barbosa, um grande jurista baiano.
E vai ter uns problemas. O primeiro problema vai ser uma crise econômica provocada pelo enxilhamento, que eu vou explicar para vocês. Um processo inflacionário que os preços começaram a subir de forma. Outra coisa que Deodoro vai começar a ter problemas é com os cafeicultores de São Paulo. Eles eram a mola econômica do Brasil e que apoiavam a monarquia, que tiraram um apoio e vão começar a causar dificuldades para Deodoro. Outro setor que ele vai ter problema vai ser a Marinha. A Marinha sempre teve uma tendência mais monarquista e não vai querer obedecer o Deodoro. Logo, o Deodoro, cercado com essa mutinação e recebendo muitas críticas, para ele que é um militar não é muito acostumado, ele fecha o Congresso em 3 de novembro de 1891 e começa a governar de forma ditatorial. Logo, a Marinha começa a articular um golpe. O almirante Custódio Melo aponta os caminhões do navio para a cidade do Rio de Janeiro, em 1891, e Deodoro, cansado, velho e muito decepcionado, ele renuncia em 22 de novembro de 1891 e Floriano, que era o vice de Prudente de Moraes, assume em 23 de novembro de 1891. Floriano, como Marechal de Ferro. Mas Deodoro, ele também teve outros problemas, como eu falei para vocês. Ele era muito autoritário, reduziu a influência dos estados, ele teve muitos problemas com os políticos, teve essa revolta da Armada, e a política econômica dele não foi muito feliz. Rui Barbosa, esse jurista baiano, ele vai fazer a política do enxilhamento, vai começar a imprimir muito papel moeda e despejar no mercado para conseguir fomentar as atividades econômicas. Logo, isso vai gerar um grande processo inflacionário e uma bolha especulativa. Vocês reparem bem nessa charge, é como se fosse uma corrida de aposta. O enxilhamento, as enxilhas, era uma espécie de um objeto que ficava nas baias de corrida de cavalo, uma espécie de jogo de aposta. Logo, era pernas para quem te quer. No final, terminou com uma grande pandemia, uma grande anarquia econômica. Logo, fazendo ele cair. Floriano Peixoto assume com a renúncia de Deodoro da Fonseca, ele era vice de Prudente de Moraes e resolveu colocar ordem na casa. Primeiro vai reprimir as desordens no país, reabrir o Congresso e vai pregar uma política de austeridade. Vai reprimir as revoltas das armadas, vai baixar o preço dos aluguéis no Rio de Janeiro para ganhar o apoio do povo, vai ter uma política paternalista de pai para filho, vai tentar proteger a economia para fomentar as indústrias e vai difundir o nacionalismo, assim consolidando a república. Esse é o aqui é a foto dele, esse alagoano, reparo, né, o nariz, o bigode, um quadrozinho daquela época. Conhecido também como Marechal de Ferro, por conta da sua insistência. Floriano Peixoto também vai passar pela Revolução Federalista, que vai ocorrer no Rio Grande do Sul. É um conflito entre os próprios políticos rio-grandenses. Na verdade, o Partido Republicano com Júlio Castilho, eles se revezavam, eles estavam brigando contra a presença de outros grupos políticos. Tudo isso vai gerar porque um dos políticos se revezava no poder muito, se eu não me engano, Borges Medeiros, já era o 5º mandato dele. Então ele vai conseguir buscar um apoio no sentido de sanar. Com o término da República de Floriano e a consolidação da República, ele vai conseguir chegar até o fim do final do seu governo, coisa que não vai conseguir o Deodoro da Fonseca. Vai ser chamado de República Oligárquica, porque vai ser o domínio de São Paulo e de Minas Gerais. Minas Gerais com a produção de leite e São Paulo com a produção de café, que era o principal produto de exportação do Brasil desde o século da segunda metade. Prudente de Moraes tinha perdido a eleição para Deodoro. Ele vai governar de 1894 a 1898 e vai ser marcado também por vários problemas. Primeiro, ele é eleito através do voto direto, ou seja, pelo povo, tendo Afonso Pena como concorrente, vai encerrar a revolta da Armada, vai representar a vitória de um projeto liberal dos paulistas, vai ter problemas na Bahia com Canudos, um movimento milenarista, vai disputar a ilha de Trindade, que fica no litoral do Espírito Santo com os ingleses, onde vai obter a vitória, a ilha pertence ao Brasil, porém vão tentar assassinar ele, vão tentar um militar que vai voltar de Canudos, vai tentar matar ele, não vai conseguir, mas vai matar o ministro dele, e marcado pela queda do preço do café também. Canudos vai ser um dos grandes conflitos, movimentos milenaristas que o Brasil vai ter no final do século XIX.
Logo, é um confronto entre o exército brasileiro e os integrantes de um movimento de fundo sócio-religioso, liderado por Antônio Conselheiro, que vai durar de 1896 a 97, na comunidade de Canudos, ou Arraiá de Canudos, no interior do estado da Bahia, no nordeste do Brasil. O líder dele era Antônio Conselheiro, que era uma espécie de pregador que andava por aquela região. Ele queria estabelecer no sertão um movimento messiânico cristão e eram contra a república. Acreditava que a república era uma coisa do demônio. Quem vai mostrar muito isso vai ser o livro Os Sertões de Euclides da Cunha, que ele relata esse momento. Aqui Canudos, observe, perto de Uá, em cima de Monte Santo, e algumas caricaturas na revista do Antônio Conselheiro, com nariz grande, coisa e tal. E foram várias expedições militares para conseguir destruir Canudos. Inclusive tiveram que usar artilharia pesada, bombas, porque o Arraiá não caía. Aqui é uma pintura de Canudos antes da guerra. Juntou milhares de pessoas nessa comunidade. Prudente de Moraes, ele vai ser conhecido devido à forte participação e controle por parte de latifundiários da fazenda. Ele também vai ser um dos formuladores dessa política que Campos Salles vai utilizar, o café com leite, que é quando São Paulo e Minas Gerais se revezavam no governo. São Paulo, como eu falei, rico no café, Minas Gerais com a bancada eleitoral rico no leite. Então eles vão conseguir ficar no poder e se estabilizar. No Sul, você observa a presença muito de um político chamado Borges Medeiros, que era baseado no clientelismo. O que é o clientelismo? É a troca de favores. O governo federal apoia o governo estadual, que apoia as prefeituras. Chega na hora das eleições, cada um quer a sua cunha de votos para conseguir se manter no poder. Aqui é um exemplo desse sistema de favores. O governo federal dá apoio político e financeiro para os estados dão verba e benefício para os coronéis, que eram grandes latifundiários que tem no Nordeste. Em troca, os coronéis dão votos para o governo do estado e os governadores dão voto para o governo federal. Logo, você tinha a política do café com leite em nível federal, São Paulo e Minas se revezando. No poder estadual, você tinha a política dos governadores, você apoiava aquele que apoiava, e no poder municipal é o coronelismo, os coronéis. Prudente de Moraes também vai fazer a questão da degola. O que é a degola, professor? É a cassação de mandato parlamentar ou invalidação de eleições que pusessem em risco a hegemonia da política do café com leite. Também vai criar a questão do voto do cabresto e do coronelismo. Coronelismo é que eu falo para vocês. É o termo que define o regime de controle e fraude eleitoral empregado pelos grandes proprietários rurais, denominado de coronéis, desde a criação da Guarda Nacional. A Guarda Nacional era uma força militar criada durante o período regencial pelo ministro Antônio Feijó, que dava poder aos coronéis de ostentar a patente de coronel e manter o exército, porque o exército brasileiro não era muito confiável. Vai durar até 1922, quando Arthur Bernardes vai extinguir por risco de anarquia militar. Lideranças das famílias ricas, que tinham grande poder de terra, mandam isso baseado no grau de subalternidade da massa miserável analfabeta. E a nossa legislação brasileira, desde a época do Império, sempre beneficiou aqueles que tinham muito poder e dinheiro. Então você excluía os pobres. E o voto do cabresto era aquele. O voto na República Velha, ele não era fechado. Ele era aberto. Você tinha que votar, dizer em quem você ia votar, porque grande parte das pessoas era analfabeto. Ou seja, você votava por livre e espontânea pressão. Ou você votava no candidato do coronel, ou você era expulso. Então se usava de violência, se utilizava de fraude. As eleições na República Velha era aquela velha eleição. Ganhava mais quem fraudava mais. Aqui é uma chargezinha do burro puxando o voto, dizendo que a pessoa era nada. E depois de Prudente de Moraes, quem vai suceder, vai ganhar a eleição, vai ser Campos Salles, que tinha como oponente o Lauro Sodré, que era ex-governador do estado de São Paulo. Campos Salles vai pegar o Brasil no momento de uma crise, a queda do preço da saca de café. Ele vai ter uma perspectiva liberal anti-industrial, ou seja, ele não vai criar políticas de proteção à indústria. Ele vai tentar exportar produtos como algodão, açúcar, ervanate, borracha, leite, entre outras coisas. Vai criar uma comissão de verificação de poderes para não conseguir dar posse aos adversários eleitos em 1900 e vai suspender o auxílio à indústria. Ele não era nacionalista e protecionista. Ele tinha perspectiva liberal. Como o Brasil estava numa situação econômica muito ruim,
ele vai tentar implantar uma política de austeridade fiscal. O que é austeridade fiscal? É você gastar menos do que você arrecada. Logo, para isso, o governo tem que cortar uma série de subsídios para as indústrias, parar de emitir dinheiro, de criar novos impostos, reduzir suas despesas e conter salários e gastos. Tudo isso se acredita que se você vai conseguir um ganho financeiro. O que acontecia muito naquela época? O governo não tinha dinheiro, ele mandava imprimir. Falava, arrocha aí, imprime, 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 imprime. Chega uma hora que tem tanto dinheiro no mercado que começa a gerar um aumento generalizado dos preços. Um aumento generalizado dos preços a gente chama de inflação. Outra coisa que ele fez foi a política dos governadores. É aquela coisa que eu expliquei para você. O governo federal apoiava os governos estaduais, em troca dos governos estaduais apoiando o governo federal. Aí concedia uma série de vantagens para os grandes proprietários, que chamava de coronéis, e vai tentar fazer reverter essa queda do preço do café, chamado da política de valorização do café. O Estado brasileiro vai começar a comprar café, estocar café para subir o preço. Quanto mais só que os produtores, em vez de estabilizarem ou diminuindo a produção, eles produziam cada vez mais. Logo chegou um dado momento que o Brasil estava tão endividado que ele não tinha dinheiro para pagar a dívida externa. Então o que ele faz? Ele vai recorrer a um acordo com banqueiros ingleses, chamado de funding loan, e vai renegociar a nossa dívida externa, que vai gerar essa política de austeridade fiscal e uma política deflacionária. Em vez dos preços aumentarem, os preços vão começar a cair, porque não tem ninguém para comprar, com tanto dinheiro para comprar, e vai reduzindo. Outra coisa que ele vai fazer, vai resolver uma questão territorial no Brasil com a Guiana Francesa, que é uma colônia lá da França, bem no norte, onde ele vai ganhar 26 mil quilômetros quadrados para o estado do Amapá. Onde é o estado do Amapá, naquela região. Por fim, ele vai fazer uma cessão para os coronéis. Horácio de Matos, que era um grande coronel da Bahia, ele vai obter o direito de conservar suas armas e munição e controlar 12 municípios sob a sua influência. Fundiloi, falar para vocês, o Brasil pegou 10 milhões de libras esterlinas com banqueiros ingleses e pegou um prazo de carência para começar a pagar, 3 anos. E teria um prazo de 13 anos para iniciar o pagamento e de 66 anos para liquidar. O governo recolheria também, queimaria a quantidade de moeda referente ao empréstimo, visando reduzir a quantidade de moeda em circulação e baixar os índices de preço. Mas a Inglaterra é bom emprestar esse dinheiro? Não. Ela empresta justamente para poder os preços das mercadorias se estabilizarem, porque se os preços das mercadorias inglesas ficarem muito altos, as pessoas não têm como comprar. Logo, é um favor. Além de ganhar juros, vai ter facilidades no mercado. Mas se o Brasil não pagar, professor, o que faz? A garantia do pagamento da dívida correspondia toda à renda obtida da alfândega do Rio de Janeiro, receitas da Estrada de Ferro Central do Brasil e serviços de abastecimento de água do Rio de Janeiro. Aqui é uma sátira da época, Santo Campos Sales pegando o saco com dinheiro dos banqueiros ingleses, e aqui onde a gente ganhou, onde era o estado do Amapá, perto do Pará. A gente vai ganhar esse território dessa colônia francesa, perto de Belém, mais ou menos, em cima, assim, Guiana Francesa. Vai vir Rodrigo Alves, eleito. A principal meta de Rodrigo Alves era modernizar a cidade do Rio de Janeiro, mas também de São Paulo, mas ele deu mais ênfase para o Rio de Janeiro. Vai começar a fazer uma reforma urbana, uma reforma sanitária, e vai ter um grande problema quando for fazer essa reforma sanitária. Vai ser a revolta da vacina. As pessoas não vão querer se vacinar. Outra coisa que ele vai tentar fazer vai ter manter os preços do café. Vai continuar comprando café a partir do convênio de Taubaté. E o estado de São Paulo também vai começar a comprar café. Ele vai construir o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que tem até hoje, em 1905. Vai assinar o Tratado de Petrópolis, onde ele vai comprar a região que é do Acre, da Bolívia. E vai sofrer uma tentativa de golpe de Laudo Sodré, Barbosa Lima, entre outros cadetes, que vão tentar derrubar o presidente. Logo, inclusive um presidente vai participar, que é o cadete Herito Grutas. E vai ter a Revolução Acreana, onde a região onde é o estado do Acre vai ser anexada ao Brasil da Bolívia. A gente pode observar isso muito numa série que tem Média Maria. Foi que a gente trocou pela construção, o Acre por um dinheiro e a construção de ferro.
Rodrigo Alves, o grande legado dele vai ser remodelar a cidade do Rio de Janeiro, demolindo os grandes casarões e construindo avenidas e praças, boulevard, expulsando os mais pobres para regiões mais distantes da cidade do Rio de Janeiro. Observe a orla de Botafogo, o antes e o depois, as praças, as construções. E a revolta da vacina. O que foi a revolta da vacina? Foi uma revolta popular contra a obrigatoriedade da vacinação do Rio de Janeiro, contra a vacina da varíola. O que é a varíola, professor? Olha o braço direito de vocês, tem uma espécie de uma marquinha. Essa marquinha é a vacina da varíola. A varíola foi uma doença que ela foi trazida pelos europeus no período da colonização e é marcado pela ebulição de protuberâncias assim na pele. Por isso é chamado de bexiga. Onde eu posso observar isso muito? No livro do Jorge Amado, chamado Capitães de Areia. Ele cita. Então vai ser uma revolta popular. Começaram a espalhar muito boatos acerca da vacina. Diziam que a vacina tinha que ser aplicada nas partes íntimas da mulher, que era feita assim, assim, assado. Foi tanta coisa que a população se revoltou. Se vocês olharem do lado direito de vocês, tem uma charge mostrando o povo não querendo vacinar de jeito nenhum. E aqui o sanitarista da época, por exemplo, ele chegando com a vacina, acho que é o Oswaldo de Andrade, não da Fiocruz. Aqui ele chegando com a vacina, o povo se revoltando, jogando coisa. Aqui é um exemplo dessas bexigas, dessa explosão da varíola. Observe bem, é um monte de protuberânciazinha. Graças a Deus, a varíola é uma das doenças que foi erradicada através das campanhas de vacinação das Nações Unidas e da Organização Mundial da Saúde. Outro combate era a peste bubônica, que era formada através de ratos e febre amarela por conta também dos mosquitos. Então, logo os funcionários visitavam as residências para achar poça de água para não deixar mosquito, ninho de rato, destruindo os ninhos, pagavam por rato, pagavam um tostão para cada rato que apresentasse o serviço sanitário. Mas tiveram que ceder, a vacinação se tornou obrigatória. Isso é como a gente faz hoje no que tange a dengue. A dengue é algo que veio da África, do Egito, a Aedes aegypti, e chegou no Brasil. Foi um sucesso. Era um pouquinho que se espalhou, hoje está no Brasil todo. Por isso que você deve não deixar a água empoçar. Aqui é um exemplo de um funcionário do serviço sanitário combatendo ratos. E aqui, Pereira Passos manda demolir o Coronial. Esses prédios antigos sendo demolidos para dar origem a novas avenidas. Ó, Oswaldo aí. Oswaldo Cruz, eu lembrei, né? De Andrade não. Oswaldo Cruz pegando as pessoas para assinar. Rodrigo Alves vai suceder. A principal obra dele é a construção dessa estrada de ferro, Médio Maria. Criou Itamaraty na figura do Barão Rio Branco, que era um grande diplomata que tinha, que é o José Maria Paranhos. Vai ter o primeiro Congresso Operário Brasileiro, que é os operários se reunindo, e também é marcada a bela época brasileira, onde se deu a subida da população, vai para os morros. É quando começa a proliferar as favelas no Rio de Janeiro. Elas surgem basicamente quando os soldados retornam de Canudos e não tem onde ficar. Então eles vão morar nos morros. Mas a partir desse momento, a galerinha mais pobre foi morar nos morros. Aqui, por exemplo, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Capão Postal, Centenário, existe até hoje. Afonso Pena é muito interessante, que ele vai ser um dos presidentes que vai morrer no cargo. Ele vai incentivar a imigração, principalmente de italianos e alemães, vai começar a construir postes telegráficos, que é o antigo avô é o pai do telefone e avô do celular. Vai incentivar a construção de ferrovias no Brasil, que era o meio de transporte mais utilizado, que não tinha muito carro naquela época. Vai ser um momento do centenário da abertura dos portos do Brasil, quando a família real chega no Brasil, em 1808. Vai construir estrada de ferro entre São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Vai incentivar a imigração japonesa. E vai ser também o momento que vai fundar a Confederação Operária Brasileira, a COB. Também vai ser uma das primeiras leis que o Estado de São Paulo vai apoiar, a Lei Adolfo Gordo, que foi repressão aos movimentos operários. E ele vai morrer por conta de uma pandemia. A gente está passando pela Covid-19, não é? Naquela época, o que estava rolando era uma espécie de gripe, posteriormente, a gripe espanhola. A gripe espanhola, ela é uma gripe, quando ela atinge, ela tem uma grande letalidade, porque naquela época não tinha antibiótico. É algo recente, do final da década de 30 e 40,
Então a pessoa não tinha o que fazer. A pessoa morria mole, por conta de gripe, pneumonia, infecção. Depois dele assumiu o vice, Nilo Peçanha. Nilo Peçanha, ele é muito conhecido pela construção das escolas técnicas no Brasil, que a gente tem hoje, os IFPs, Institutos Federais. Vai criar o Ministério da Agricultura e do Comércio e vai criar o Serviço de Proteção Índio, o SPI, que é o pai da FUNAI. Principalmente na figura do Marechal Rondon, tinha por finalidade proteger os índios do Brasil e fazer. Depois dele vem Hermes da Fonseca. Hermes da Fonseca vai ser um momento de muito complicado para o Brasil, porque a gente vai passar pela revolta da Chibata, quando os militares, os marinheiros vão se revoltar contra os baixos salários e os cachês corporais, a política de salvação, onde o governo federal vai intervir nos estados para retirar seus inimigos e convocar quem? Vai ter também a questão de Pinheiro Machado, do Partido Republicano, e a Revolução Cearense, a deposição do governador eleito Franco Labelo por Floro Bartolomeu, restituindo o antigo governador Nogueira Alcioli, que era uma família. Revolta da Chibata. Chibata por quê, professor? Chibata é uma espécie de um chicote que é utilizado na marinha para castigar os marinheiros. Os marinheiros se revoltam contra o Código Disciplinar sob o comando de João Cândido Felisberto, conhecido como o Almirante Negro, e tomam um navio encouraçado em Minas Gerais e ameaçam bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Eles reclamavam dos maus tratos, trabalho árduo, baixo salário, a péssima alimentação, dificuldade de concessão de baixa, que é a aposentadoria, que o cara tinha que trabalhar de 10 a 15 anos. Resultado, o governo cedeu no primeiro momento, depois desfez o acordo e processou os revoltosos e sufocou o levante. O João Felisberto foi expulso da Marinha. O encouraçado Minas Gerais e os marinheiros se revoltando. A Revolução Cearense é conhecida na figura de Padre Cícero, em 1914, vai ser a intervenção do governo central no Ceará, retirando do poder a família Alcioli, que era uma grande família que tinha lá. Então, num lugar de fanatismo religioso, descontentamento e a situação de miséria, favorecendo a participação dos sertanejos no conflito, sob a orientação e liderança de Padre Cícero, acreditavam de estar participando de uma espécie de guerra santa contra as forças do mal representadas pelo governo federal. Padre Cícero libera um exército formado por fiéis que recuperam o poder para a família Alcioli. Após a expulsão dos soldados de Franco Rabelo, Foro Bartolomeu vai até o Rio de Janeiro para conseguir mais aliados. Os aliados, os revoltosos, seguem para Fortaleza com o objetivo de derrubar o governador. No Rio de Janeiro, Foro consegue apoio do senador Pinheiro Machado. Quando os revoltosos chegaram em Fortaleza, uma esquadrilha da Marinha impôs um bloqueio marítimo em toda a cidade. Cercado por Franco Rabelo, foi disposto. Hermes da Fonseca convocou novas eleições, onde Benjamin Liberato Barroso foi eleito governador e Padre Cícero novamente vice-governador. Após a revolta, Padre Cícero foi excomungado pela Igreja Católica no fim da década de 20, mas continuou sendo venerado como santo e profeta da população camponesa. A gente observa muito isso nos filmes dos Trapalhões, em Juazeiro do Norte, onde ele residia. Aqui a Revolução Cearense, Jagunço de Foro Bartolomeu em Juazeiro do Norte. Repare, armado. Posteriormente vai vir Venceslau Braz, que vai tentar combater a corrupção e oposição à política das salvações, marca a entrada do Brasil na Primeira Grande Guerra Mundial, onde ele vai fornecer material e patrulhar a costa. Marca também a crise econômica, um alto endividamento do Brasil e queda das importações e a consequência da Primeira Grande Guerra. Uma das primeiras consequências vai ser a impossibilidade de você importar produtos da Europa, que estava em guerra. Então o Brasil vai começar a produzir, incentivar sua própria indústria. Outra coisa vai ser os europeus fugindo da guerra vão vir para o Brasil e vai começar a crescer um proletariado, operários. Logo, o Brasil vai ter um forte crescimento urbano e vai ter um aumento dessa cultura agroexportadora. Chegou em tal momento que o Brasil estava chamando tanto imigrante que o governo italiano proibiu a imigração para o Brasil, também por conta dos maus tratos. Muitos desses imigrantes iam trabalhar nas lavouras de café. É só você lembrar de uma novela que passou uns tempos atrás, Terra Nostra e Esperança. Você observa que os fazendeiros eles tinham muito costume com escravo, mas não tinham costume com mão de obra livre. Ou seja, eles praticamente massacravam esses imigrantes que viviam endividados e nunca conseguiam pagar sua dívida da viagem.
Venceslau Braz também vai ser marcado pela Guerra do Contestado e também pela gripe espanhola, que também vai chegar depois da guerra e vai se espalhar pelo Brasil. Guerra do Contestado vai ocorrer entre Paraná e Santa Catarina, conflito entre uma empresa e poceiros. Gripe espanhola foi em 1918, uma pandemia do vírus influenza que se espalhou por todo o mundo. Os primeiros casos foram nas tropas francesas, britânicas e americanas, que estavam na França, e quando menos viu, começou a se espalhar numa velocidade tão rápida que chegou na Grécia, Portugal, Espanha, Dinamarca e Noruega. Ou seja, boa parte dos exércitos, como o exército americano, morria mais de gripe do que de bala na guerra. Porque naquela época, com a alimentação não muito boa, um lugar não muito legal para ficar, e o clima frio, e a não existência de medicamentos como o antibiótico, que eu falei para vocês, era um prato cheio para a gripe. E quando ela bate, chega no Brasil, aqui é um exemplo de um hospital lotado. Então, era grande a mortalidade. Aqui, um tempo atrás, teve a gripe suína, que a gente chama de H1N1. Ela se espalhou pelo mundo e fizeram uma vacina. A do Contestado, que fica na região sul, que foi de 1912 a 16, entre o estado de Santa Catarina e Paraná, onde vai ter a figura do beato José e Maria. Contando por alto, você cita uns 3 beatos que existem várias lendas. Porque era uma região que foi comprada por uma empresa chamada Brazilian Railway Company, que ia construir uma ferrovia e tirar a madeira. Logo, eles precisavam expulsar as famílias que estavam lá, camponesas. Então, elas começaram a se organizar e combater isso. Então, uma pessoa chamada José Maria ignorou as ordens da República Velha e vai montar um grupamento armado para lutar contra isso. E eles começaram a contestar as ordens dos senhores dessa empresa, por isso que é o nome de contestado. Logo, a partir disso, vai gerar uma grande guerra militar, um grande conflito, porque o governo vai precisar chamar tropas, usar até a aviação para poder debelar esse movimento. Aqui está a imagem para vocês, vocês podem observar na região de Santa Catarina, essa região é do Contestado, esse de Rosinha, onde vai a estrada de ferro que é de Porto Alegre até São Paulo, e essa região do Contestado. A empresa que materializou a profecia, como a empresa destruindo tudo, eles tirando as madeiras e os seguranças da empresa, os jagunços. Aqui são os soldados que estão indo lutar no Contestado e aqui o grupo dos revoltosos. Eles só tinham como arma espingardas e facões. Foi uma luta desigual, onde eles foram derrotados. E no Nordeste, no final do século XIX e até a metade do século XX, vai surgir a questão do banditismo social, do cangaço. O que é o cangaço? São grupos armados que se deslocam pela região Nordeste, fazem assaltos a banco, roubam dos ricos e teoricamente dão aos pobres. Eles percorriam o interior. Um dos mais famosos vai ser Lampião e Corisco. Porque segundo eles lutavam pela miséria crônica da população nordestina, a seca, que é um fenômeno que tem aqui morfoclimático que não tem jeito, a má distribuição de terra concentrada nas mãos do coronel, os descasos do Estado, que não se preocupava com o mais pobre, e a violência dos coronéis com o mais pobre. De um lado aqui direito está Corisco e do esquerdo Lampião. Eles são muito chamados do mito do Robin Hood. Robin Hood era uma lenda do século XIII que falava de um cara que tirava dos ricos para dar para os pobres. Os cangaceiros, eles eram muito perseguidos pela polícia, ou pelos volantes, ou pelos jagunços. Os coronéis, eles tinham muito medo dos cangaceiros, porque geralmente os cangaceiros, não satisfeitos em roubar, eles também matavam os coronéis e tinham suas próprias leis. A gente observa muito isso na figura de Lampião. Mas quem quiser ver isso muito bacana, tem uma obra do Ariano Suassuna chamada O Alto da Compadecida. Quem não quiser ler o livro, vê o filme. Que ele cita mais ou menos essa figura do coronel. Aqui é Lampião, e aqui quando Lampião foi morto em 1938 em Angicos, lá em Sergipe. Essa foto é chamada do o altar de Lampião, a cabeça de todos os membros do grupo de Lampião bem aí, e os seus apetrechos. Lampião e a sua esposa Maria Bonita, que não era tão bonita assim, reza a lenda. Mas Lampião vai tocar o terror por quase 20 anos dentro do Nordeste. É uma história muito triste, porque Lampião ele vai entrar nisso
depois que ele passou por um problema. Um parente dele foi morto, ele tentou obter justiça normal e não conseguiu. Então só restou para ele recorrer às armas. Ele vai ser morto numa emboscada. Até hoje no Nordeste nós temos essa questão do banditismo social, como assim, grupos que assaltam bancos aqui, vão na cidade pequena, explode os bancos, rouba o dinheiro e some. Eles sozinhos não conseguiriam, eles conseguem porque eles têm a figura de pessoas que ajudam ele. São chamados de coiteiros. A aula de hoje acabou, gostaria que vocês fizessem os exercícios.